Bom dia, que o nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado Espírito Santo, seja com você, seja conosco neste dia. Quero dar continuidade no nosso estudo, como vencer o desânimo, que é um estudo muito bom para você e para mim, colocarmos nossas vidas de acordo com a palavra que está sendo ministrada, porque todos nós passamos, por essas situações de muitas vezes estarmos desanimados com muitas situações que nos acometem no nosso dia a dia. Mas eu quero te lembrar que em vez de você alimentar o desânimo, a dor, você vai, como eu parei nesse texto aqui, trazer a sua lembrança, trazer a memória, aquilo que te dá esperança. Porque a palavra de Deus é a nossa única e viva esperança, meus amados. Irmãos, a palavra de Deus diz assim para nós, que nós devemos colocar os nossos problemas, os seus problemas, nas mãos certas. Quais seriam essas mãos certas? A mão do nosso Criador, a mão do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa viva esperança. Então, em Lamentações, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos para você, que fala sobre esperança. O texto da palavra diz, capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 21 até o versículo 26, diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aí. Coloque os seus problemas nas mãos certas. Então, aqui eu quero dizer para vocês como vencer o desânimo. Recapitulando, fazendo o certo, com o pensamento certo, que foi o que nós já falamos ontem. O segundo, não exponha seu coração àquilo que te faz parar, que quer te paralisar, que talvez seja o desânimo, não é verdade? E hoje eu quero que você guarde essa terceira colocação. Coloque seus problemas nas mãos certas. Em Salmos 37, verso 5, o texto diz assim para nós: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, eu quero dar um exemplo falando do apóstolo Paulo. A jornada do apóstolo Paulo foi marcada por muitos sofrimentos, mas ele nunca se enxergou como um derrotado ou como um injustiçado. E isso é muito importante, que eu e você possamos estar a exemplo do apóstolo Paulo. Ele sabia que tudo fazia parte de um plano muito maior para ele. Então ele nos ensinou que antes de tudo somos seres espirituais. E em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, ele diz assim para nós. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em nós, queridos, eu quero dizer a vocês, em nós há um poder maior do que qualquer uma das adversidades que possa atravessar os nossos caminhos. Por isso, alimente o seu espírito. E qual é o alimento do espírito? Assim como você e eu precisamos alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E o alimento do espírito é a palavra de Deus. É a oração, é o jejum, é a nossa entrega ao Senhor.
Então, lembre-se que há um poder muito maior dentro de mim e de você. Esse poder nos foi dado pelo próprio Jesus, a pessoa amada do Espírito Santo que está em nós. Então, se alimente. Alimente o seu espírito com essa palavra gloriosa que eu estou compartilhando aqui com você. Textos bíblicos é a maneira que eu e você vamos vencer o desânimo e as adversidades que porventura você e eu possamos passar, atravessar ou estejamos passando. A quarta situação que eu quero colocar para vocês: não se isole. Mas também eu digo a você, não ande com pessoas negativas, pessoas que te botam para baixo. Não ande com esse tipo de pessoa, não se isole. Mas também não ande com pessoas que te desanimam, que são negativas. Mas procure ser bem seletiva, bem seletivo nas suas amizades. Eu quero falar para vocês que a solidão é a pior companheira ou companheiro que você e eu possamos escolher e que possa existir. Mas eu digo a você também, para que você seja seletivo ou seletiva nas suas amizades. Em Provérbios capítulo 22, verso 24 e 25, a palavra diz assim para nós. Olha o conselho de Deus para mim e para você. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal, até que você esteja fortalecido ou fortalecida. Não se associe com pessoas que já desistiram. Seja seletiva. Para você ajudar alguém a se salvar, você precisa se salvar primeiro, meu irmão, minha irmã. É o mesmo princípio que existe na máscara de oxigênio em um avião. Antes de você decolar, o piloto deixa a seguinte orientação para nós, né? Eu já fiz várias viagens para o exterior. Eu acredito que você também já possa ter feito. Em caso, de despressurização dentro do avião, as máscaras de oxigênio, elas caem automaticamente. Caso esteja acompanhando alguém, acompanhado de alguém que precisa de ajuda, você primeiro tem que colocar a sua máscara. Esse é o ensinamento que nós recebemos. E depois ajudar o outro a colocar a dele. Você não pode ajudar alguém a colocar a sua própria máscara e você ficar, que você que vai passar mal, né? Então, pense, se você não conseguir respirar, como é que você vai conseguir ajudar os outros? Deixo esse questionamento para você. Deixo essa interrogativa para você. Olha, a quinta atitude que você tem que ter nós estamos falando para você vencer o desânimo. Mantendo-se em movimento. No livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Olha a palavra, irmãos. No Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha, vamos nos lembrar que quando o movimento é sempre para frente, na direção daquilo que Deus tem para mim e para você, sempre se lembre. Lembrando, eu quero dizer, que o movimento é sempre em frente. Sempre na direção daquilo que Deus já tem para mim e para você como promessa de Deus. Por isso, não olhe para aquilo que ficou lá para trás. Não olhe para os lados. Não fique também se comparando com outros. Tenha atitudes positivas, de ânimo, de coragem. Mantenha o seu corpo, a sua mente saudáveis.
Tenha uma alimentação saudável. Se possível, pratique atividades físicas. Durma bem, procure dormir pelo menos 8 horas por dia, se hidrate, tome muita água, mantenha seus exames exames periódicos, né? Eu quero dizer, exames médicos em dia, entendeu? Cultive bons relacionamentos, invista em você mesmo, invista no seu desenvolvimento espiritual, porque esse desenvolvimento espiritual é isso que nós estamos fazendo aqui, é um dos. Estamos estudando e aprendendo com Deus a palavra de Deus para que nós possamos melhorar a cada dia, sermos pessoas melhores. Isso é a base de tudo para você e para mim. Presta bem atenção no que eu vou te lembrar, que você sabe isso. Lembre-se sempre de que águas em movimento, elas geram vidas. Água estagnada estraga tudo, né, meu irmão? Misericórdia, né? E eu quero dar um último lembrete a você, que você ainda nesta semana possa vencer qualquer área da sua vida que você está bem desanimado, que você está até pensando em desistir, porque eu quero te lembrar, meus irmãos queridos, que há muita coisa para conquistar e realizar. Creia nisso. Você é capaz, porque aquele que é o Todo-Poderoso, que te bota para cima, que te encoraja, está com você, morando em você, fez de você e de mim a casa dele, a habitação dele. Olha só, você e eu muitas vezes nem acreditamos mais em nós, não é verdade? Eu estou falando generalizando, mas eu creio que você não pensa assim, porque eu não penso assim. Nós podemos até passar por algum momento, né? Meio assim, downzinho, né? Downzinha, mas nós não vamos ficar assim, não. Muito pelo contrário. Nós vamos vencer dia a dia, porque nós sabemos que ainda há muitas coisas para que você e eu conquistemos e realizemos na força, na coragem e no ânimo do Senhor, na palavra de Deus. Recapitulando, faça certo, com o pensamento certo, não exponha o seu coração naquilo que te faz parar, para que você fique paralisada. Coloque os seus problemas nas mãos certas e não se isole, não ande com pessoas negativas e mantenha-se sempre em movimento. Eu deixo essa palavra de Gálatas 6:9 para finalizar esse estudo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se nós não desanimarmos. É isso que está escrito na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa, como eu li hoje para vocês, Lamentações 3. Essa palavra de Lamentações 3 eu quero dividir com você algo muito pessoal. Ela tem sido diariamente a minha oração. Eu oro essa palavra dizendo para mim mesma, colocando na primeira pessoa, falando para mim, entendeu? Falando comigo. Eu falo assim, eu oro a palavra de Deus assim, sempre colocando na primeira pessoa, para mim, para mim. Faça isso, faça prática de orar a palavra de Deus, que não volta vazia. Eu sempre me lembro disso, mas prospera para o fim, para a qual eu e você estamos orando, pedindo, clamando, né? Entenderam? Que o Senhor te abençoe. Deus abençoe muitíssimo a sua vida, em nome de Jesus.